você fica em silêncio, quando você realmente consegue parar os seus pensamentos. Mas isso não é um impeditivo para a gente ter os benefícios da meditação, certo? Complementando um pouquinho, na verdade, a meditação, ela é justamente, né, para que a gente possa lidar com o barulho da nossa mente, né? Então, ele fala sempre que eu gosto de ficar em silêncio, mas a questão é que eu aprendi a ouvir o meu barulho mental em silêncio. Então, a proposta da meditação justamente é isso, é você lidar com todo o barulho que a nossa mente tem no dia a dia, ao longo do dia, na nossa vida, e aprender a encontrar um equilíbrio, né? Uhum. Uma paz aí nesse barulho mental. Tá bom. Seguindo, então, o roteiro da nossa apresentação. A primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre o estresse e os efeitos que isso traz no nosso corpo. Então a gente vai estar abordando, né, como o estresse pode afetar nossa mente e principalmente o nosso corpo. E depois nós vamos falar sobre os benefícios da meditação, né? Há diversos tipos de meditação, a gente vai explorar um pouquinho, vai tentar entender se isso tem a ver com religião ou não. A gente vai estar abordando essa parte aqui de benefícios. E depois a gente vai falar em si da meditação. Então, provavelmente agora, quando você estiver vendo esse vídeo, eu não sei qual que é a data, mas provavelmente a gente vai ter deixar um indicativo em qual minuto que vai começar a meditação. Não que essa introdução não seja importante, mas vamos imaginar que eu queira repetir essa meditação. Então, na próxima vez que você for repetir, não há necessidade de verificar a introdução. Você pode pegar e fazer essa meditação a partir de um determinado ponto. Então, a gente vai estar deixando isso marcado no nosso vídeo, um pouquinho nos textos ou comentário. Bom, então aqui, nosso primeiro ponto é falar sobre depressão, estresse e ansiedade, né? Então, a depressão, dizem, né, é um comum, né, com psicólogos, com terapeutas, né, é um foco excessivo no passado, né? Então, por exemplo, assim, o que que pode trazer a depressão? Lembra quando a gente tem aqueles pensamentos que a gente não consegue, alguma coisa que a gente ficou magoado, ou alguma coisa do passado, e a gente vai acumulando isso. Num determinado momento, é como se fosse difícil de sair daquela energia que nós estamos criando, né? Amor, quero. Sim, sim, é como se nós revivêssemos várias vezes um acontecimento que aconteceu no passado. Então, isso daí vai gerar uma tristeza excessiva. Por isso que nós, né, terapeutas, psicólogos, fala que a depressão realmente ela é um excesso do passado, porque quando a gente nos ressentimos no presente, a gente está sentindo novamente tudo aquilo que a gente viveu lá atrás. E isso vai desencadear no nosso emocional, até mesmo no nosso físico, todo esse ressentimento, toda essa sensação de estar vivendo ali, você fica naquele loop de se ressentir. Então, isso aí vai causar mesmo a depressão e todo esse sentimento de angústia, de sensação de baixa autoestima, Tristeza. né, É. que a depressão causa. Então, o que que acontece assim? Eu, quando eu estava me formando como engenheiro elétrico, e durante o estudo, eu sempre olhava, né, as coisas que aconteciam, os experimentos, e conseguia ver uma interação, assim, uma interação, vou ser bem sincero, uma interação divina dentro de tudo o que acontece. Então, toda a nossa vida é baseada em ciclos. A gente tem o dia, a gente tem a noite, tem os opostos, tem o homem, tem a mulher, tudo parece uma frequência que vai de um ponto ao outro. Então, a gente transmite, se for energia alternada, a gente transmite através dessa forma. Então, várias coisas eu sempre olhei, eu falei, nossa, tudo é um ciclo, início, meio e fim. Daí eu falei, tem um padrão aqui. E eu sempre percebi de forma empírica, assim, né, que, assim, pessoas que são negativas atraem coisas negativas. E não só as pessoas. Quando eu estou negativo, eu atraio coisas negativas. E quando eu estou positivo, eu tenho uma tendência a atrair coisas positivas. Então, o que que acontece se a gente fica num pensamento no passado, lembrando de tristeza? Você está proporcionando, né? Assim, tem vários materiais que a gente pode, que vocês podem estar procurando na internet, né? Que seu coração emite uma frequência. Então, imagina que você está emitindo essa frequência de tristeza, então isso vai acabar, né? A gente sabe quando a gente sai de manhã e está irritado, as coisas vão dando tudo errado. Por quê? Porque a gente está emitindo isso. Ah, mas eu não quero acreditar. Tá bom.
né? Tem algumas leis do universo que elas estão aí. A gente pode começar a ficar mais atento, perceber isso. Então, a meditação, ela pode fazer com que você evite de passar por isso, que você evite. E aí você fala assim, ah, mas eu não acredito em nada disso. Tá bom, então o que que acontece com o pensamento quando você fica no passado? Né? O que que acontece com os seus hormônios? Como que o coração reage? Né? Ou seja, eu não acredito em nada disso. Então, vamos para a parte física, vamos para o corpo, vamos ver qual que é o efeito disso. Então, a nossa proposta não é ser extremamente técnico ou convencer pessoas que não são totalmente céticas a esse ponto. Não, não é o nosso objetivo. Eu, e acho que tanto minha esposa, não, né, nós não temos a intenção de gastar energia com isso, tudo bem? É para realmente quem já entendeu que, olha, uma mente sã, né, um pensamento mais equilibrado, né, você, num estado mental mais equilibrado, vai trazer benefícios para a sua vida. Então, aqui é só um ponto, a gente não vai ficar abordando tudo da depressão, ainda mais porque tudo que a gente foca pode crescer. Então, esse não é o nosso objetivo, é só para pontuar. E também tem a ansiedade. O que é a ansiedade? Ansiedade, é uma coisa que, por exemplo, eu tinha, e ainda trabalho para não ter. Então, a meditação, ela me ajuda. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, de compromisso, tá no horário, me apresentar de forma correta, entregar as coisas de forma correta, entregar os projetos, entregar o treinamento, o que fosse, sempre com muita responsabilidade. Isso me gerava muito estresse. E eu estava sempre, eu não conseguia curtir o momento. Em vários momentos da minha vida estava tudo tranquilo, mas eu sempre estava preocupado com o que poderia acontecer no futuro. E o que que acontece? Quando eu atingia aquela meta, vinha o medo. Muitas vezes vinha o medo. E se eu perder? Bom, então, Sim, é exatamente isso que a disciplina da meditação vai trazer para nós, é o ficar presente. Porque quando eu estou presente, né, eu vou conseguir realizar as coisas de uma forma sem essa ansiedade, né, esse controle. Então, quando a gente começa a prestar atenção na nossa respiração e pensar, olha, vou resolver isso e vou fazer isso, naquele momento a gente está focado ali. A gente não vai para esse looping de já imaginar, porque nossa mente, ela conta historinhas muito rápido, né? De repente você projeta vários finais de história para a mesma história, e não consegue viver o momento presente ali. Então, realmente é, não dá para falar muito assim abertamente desse contexto da ansiedade, porque ela é bem extensa, né? E já tem é, muitas coisas teóricas aí. Na verdade, a gente quer trazer mesmo na prática que a gente aplica para nós, que deu certo. por exemplo, como uma empresa, o que que a gente começa a imaginar? Muitas vezes você estudar cenários possíveis é um exercício interessante. E aí você fala assim, nossa, é legal eu poder prever o que pode acontecer e eu vou responder dessa forma, e se faltar, e você vai se precavendo. Isso até é saudável, é inteligente. Agora, o ruim, quando tudo se torna excessivo. Então, por exemplo, se eu vou no passado e aprendo com a experiência que eu tive, e falo, vou usar de forma benéfica no futuro, pô, isso é bom. Eu aprendi com o passado e vou usar agora. Só que se eu volto para o passado e me ressinto e revivo a história, esse é o problema, né? Aí eu estou trazendo aquela energia. Não, o passado, ele pode ser utilizado, né? Projeções para o futuro. Mas o que que acontece? Quando a gente fica nos dois só prevendo o que pode acontecer, isso vai gerando estresse. E aí o que que acontece? Quando você é jovem, normalmente você passa isso mais fácil, né? Só que os anos vão chegando, vai passando, né? E depende da quantidade que você tem de estresse, né? Mesmo jovem ou numa idade média, pode começar a fazer mal para o seu corpo. Certo. E como que a gente pode fazer isso? Então, o que que é o excesso do estresse, né? O excesso do estresse é o excesso do pensamento, excesso de atividades, excesso de preocupação, são os excessos, tudo bem? Trouxemos aqui uma figura que talvez ilustre isso de uma forma lúdica, né? E aí, o que que vai acontecer com o aumento do estresse dentro do seu corpo? Você tem um hormônio chamado cortisol. Então, o que que vai acontecer com ele? Ele vai começar a desregular seu corpo, não é isso? E as suas funções principais. Então, simplesmente não é simplesmente uma coisa holística, olha, eu imagino isso, eu acredito isso. Para quem gosta, né, de estudar, pode se aprofundar, né? Por que falar um pouquinho sobre isso?
tá bom? Tá bom, pode Tá continuar. bom? Então, o que que o cortisol ele vai fazer, né? O cortisol, quando você tem uma situação estressante, vamos imaginar lá, o pessoal gosta dessa história, eu gosto de usar também, quando a gente estava lá nos Homens das Cavernas. O cortisol, ele era uma forma de proteção. Então, por exemplo, assim, quando você tinha um risco, você tinha duas alternativas. Você tinha que correr ou lutar. E ele preparava o corpo para esse ambiente de luta. Então, ele aumentava a glicose, né? Transmitia mais força para os músculos. Então, para quê? Para te preparar para uma ação que você precisa tomar. E agora, isso é bom. Então, essa ação do corpo, ela é benéfica. Só que na hora que nós usamos isso em estresse, como a gente mantém um carro em rotação alta todo o tempo, alguma coisa vai acontecer. Não no primeiro dia, não no segundo, né? Então, aqui a gente trouxe alguns efeitos que são fáceis de serem encontrados na internet, né? O que que você vai ter quando você tem isso? Vai ter uma sensação constante de alerta e ansiedade. Então, o que que acontece? Muitas vezes você estava com aquela sensação e você voltava ao normal. Só que se você ficar muito tempo nisso, o corpo vai se acostumar e você vai se acostumar a estar sempre em estado de alerta e ansiedade, né? E que talvez no mundo corporativo seja uma coisa assim que você fala, nossa, a pessoa está sempre de prontidão, ela sempre sabe resolver. Mas eu, na minha experiência, né, de trabalhar com grandes empresas, né, eu já vi pessoas que foram afastadas de um dia para o outro, eu já vi pessoas que perderam o controle, diversos casos assim que você tem diversas síndromes e muitas vezes, né, aquilo, assim, muita gente que está em volta não consegue ver os sinais. Então, ela também pode trazer problemas digestivos, né? Então, o que que vai acontecer, né? Você pode ter má digestão com o aumento do cortisol, a diminuição da a imunidade, Tem, imunidade, o sistema imunológico fica mais fraco, distúrbios do sono e aumento da pressão arterial. Então, esse material, ele é vasto. Então, para quem quiser estudar um pouquinho, pode se aprofundar com o aumento do cortisol dentro do seu corpo e os efeitos que ele pode fazer de um estresse prolongado. Também tem várias pesquisas que associam o aumento do cortisol ao aumento do ganho abdominal. Tá? Então, assim, né? Minha vida inteira foi de estresse e eu senti os efeitos disso. Então, hoje eu faço uma prática, né? Tento fazer da meditação uma coisa que me auxilia, justamente para me trazer mais calma e paz em todos esses assuntos, né? Então, também é um outro assunto que a gente pode encontrar várias referências dentro da internet para a gente estudar um pouquinho mais quais são os efeitos. E, como tudo na vida, assim, não é você, por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo prático, né? Uma vez eu acho que vale a pena contar isso aqui, né? Uma vez eu estava muito estressado, não aguentava mais esse ritmo, eu joguei tudo para o alto, né? Então estava um bom faturamento, estava trabalhando para boas empresas, só que o estresse estava aumentando, 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 e eu não tinha fuga, não fazia um exercício, não tinha uma meditação, não tinha um acompanhamento, talvez, de uma terapia, e aí eu resolvi, assim, acabei explodindo. Falei, olha, não quero mais, né? Então, aqui, um ponto importante é você falar sobre o equilíbrio. Então, só para complementar essa história, eu larguei tudo e fui trabalhar como corretor. E muitos amigos falaram assim, mas você tá doido, você não tem nada disso, né? Você não tem perfil, né? Eu falei, não, mas eu vou construir uma casa, eu posso vender. E nesse processo, né, a gente acaba conhecendo várias pessoas e tudo tem que ter equilíbrio. Por que que eu tô falando isso? Porque, assim, eu tinha que anunciar casa, por exemplo, no Facebook. E uma pessoa começou a falar assim, olha, Facebook é uma coisa do demônio, né? Aí eu falei assim, bom, é, mas você está pedindo para vender sua casa e você sabe que eu anuncio no Facebook, não sabe? Aí ele, não, mas isso é coisa do demônio, mas se você vender, não sei o quê. Então, é assim, a gente tenta colocar, sabe, a gente tenta falar, isso aqui é ruim, cortisol é ruim, não sei o que é ruim. Não, não é isso. É encontrar o equilíbrio, não é isso?
O Facebook pode ser usado para coisas boas. O Instagram pode ser usado para coisas boas. Uma faca pode ser usada para coisas boas ou para coisas ruins. Então, na verdade, e é isso que a meditação fala, é a gente voltar para o equilíbrio. Então, é esse o ponto que a gente está procurando. Não é falar, olha, o cortisol é ruim, né? Eu trouxe justamente isso para falar. É o equilíbrio que nós precisamos encontrar, né? É a mesma coisa quando a gente vai andar de bicicleta, né? Se a gente andar rápido demais, pode ser perigoso. Se a gente andar devagar demais, a gente pode perder o equilíbrio, né? Talvez o meu amor tenha alguma experiência para... Sim, sim. Como que eu posso complementar isso? Na verdade, quando nós estamos em equilíbrio, e é uma dos benefícios que a meditação vai trazer, é justamente nesse caso que ele falou, ele não sabia o que estava incomodando ele. E muitas vezes as pessoas pensam, ah, a meditação é esquecer os problemas e não é, pensar, não é isso. Pelo contrário, a meditação vai trazer para nós como lidar com essas sensações de dentro de nós, porque muitas vezes a gente não reconhece os nossos sentimentos, não reconhece o que está nos incomodando. Então, eu acho bem interessante ele trazer todos esses exemplos, porque vai casar bem com o que a gente quer passar aqui. Quando nós realmente escolhemos, né, prestar atenção na nossa respiração, baixar, abaixar, assim, quando eu falo abaixar, gente, a gente não vai parar de pensar e tudo vai ficar ali parado, não, mas nós vamos conseguir lidar com esse aceleramento dentro de nós, que é uma forma também que vai ajudar aí a equilibrar, né, os nossos sistemas nervoso e tudo mais, porque quando a gente está em estado de alerta, a gente está colocando o nosso corpo ali para funcionar o tempo todo. Então, se a gente consegue lidar com aqueles desconfortos, reconhecer esse desconforto dentro de nós, naturalmente, tudo vai ficando mais tranquilo. Não que não mais vai ter fluido. mais fluido isso, não vai ter os problemas, mas a gente vai poder lidar melhor com a situação, vai poder fazer escolhas mais assertivas também, né? Eu acho que é isso. Isso. Então, na busca do equilíbrio, todos juntos, né? E aqui, o que é a meditação, né? A meditação é uma prática milenar de relaxamento. Várias religiões já usaram isso, pessoas com ou sem religião. Eu já conheci médicos que tinham essa prática e eles, né, não Sim, tinham uma sim. crença, mas faziam uso do benefício disso. Mas eu também já vi muita gente estudando e falando, olha, em todas as religiões tem prática de meditação. Eu, por exemplo, assim, eu gostava muito de andar. E assim, será que é uma Meditação é classificação? movimento. Pode ser uma meditação em movimento. Aí um dia eu estava andando e falei, mas será que alguém já não escreveu alguma coisa? E sim, tinha um conteúdo na internet, né, sobre a prática, né, da meditação em movimento, estar andando. Isso sempre me trouxe muita paz, né? Então, muitas vezes, quando eu precisava colocar minha cabeça em ordem, eu gostava de andar. Eu andava horas, né? Eu tive a experiência de morar em outros lugares, fora do Brasil, e andava muito. Então, era um negócio muito gostoso, né? Então, eu conseguia me desligar naquele momento. Olhar as construções, olhar as ruas, olhar de uma forma diferente para os meus problemas, para o mundo e conseguir relaxar. Não tinha prática naquela época de meditação, né? Para ser bem sincero, a primeira vez que eu tive a meditação na minha vida foi através da minha mãe. Eu devia ter o quê? Uns 15, 16. Eu falei, nossa, mas que perda de tempo, né? Como ela perde tempo num negócio desse? Né? E agora estou eu aqui meditando e vendo os benefícios. Ou seja, eu não tinha maturidade para entender quanto poderia ser bom. E olhando assim minha mãe, eu vi quanto ela evoluiu, né? Evoluiu é uma coisa estranha, mas assim, o quanto ela ficou mais calma, né? Mais assertiva, mais amorosa não só com a meditação e com tudo que ela buscou nos últimos anos de vida dela. Então, a meditação, ela vai te ajudar na redução do estresse, na melhora do foco, do equilíbrio emocional. O amor quer trazer o que que a meditação trouxe para a sua vida? Eu acho que acho não, né? Compartilhando o que a meditação trouxe para minha vida, ela vai trazer uma coisa que para mim sempre foi muito desafiador, que é você estar presente.
realmente você está presente naquele momento aqui. Eu estou aqui falando, eu estou falando, eu estou comendo, eu estou comendo, e você vai começando a ficar presente. Quando você fica presente, naturalmente as coisas vão ficando mais fáceis para ser resolvida. No meu caso, até ele falou que a meditação faz parte, sim, da religião. Primeiro contato que eu tive com meditação de visualização e sendo conduzida foi através do Padre Marcelo Rossi. Eu sou espiritualista, não tenho uma religião, mas na época eu ouvia muito. Então, todo dia, 9 horas da manhã, ele tinha um programa na rádio onde a gente tirava de 15 a 20 minutos, e ele fazia uma visualização de um jardim que nós ia encontrar, né, com Jesus, e ali eu passei um período de 6 meses fazendo aquela oração, e eu fui percebendo as mudanças ali, né? Hoje eu tenho essa consciência que ali eu comecei meu estado meditativo. Nesse caso, eu já tinha 30 anos, foi um pouco mais aí. Logo depois, eu fui conhecendo o Reiki, e aí fui participar de um laboratório de Reiki, onde a gente se auto-aplicava e fazia respirações consciente, e inclusive a pessoa do laboratório também nos falava muito de meditação, e foi aí que realmente eu comecei a ter contato com a meditação e fiz uso para a minha vida. E o que que eu vi que melhorou? Parte da menstruação, parte emocional, de lidar com as outras pessoas. Então, todas essas coisas que tem aí na internet, todo esse conteúdo que muita gente já compartilha, eu posso dizer na prática que realmente funciona, né, amor? E hoje a gente compartilha junto É, é. desses benefícios, e para você poder receber, você precisa começar a fazer, né? Começando, aqui está um convite, vamos começar hoje, nunca é tarde para começar, né? E eu acho que é legal a gente, por exemplo, também buscar testemunhos, né? Porque cada um pode ter uma experiência diferente. Para mim, eu comecei com Eckhart Tolle, também com o Poder do Agora, e eu comecei a perceber assim, eu falei, olha, eu posso fazer meditação de 1 minuto. E durante 1 minuto eu falava assim, ó, vou ficar sem pensar em nada. E aí eu comecei a perceber como era gostoso de não estar com aquela confusão mental e com obrigação. Então eu falei, nossa, é como se eu tivesse férias do meu cérebro. E é assim, muitas vezes, porque você já começa a olhar, quero meditar meia hora, 2 horas, 3 horas. Não, né? Ou até você de repente já tem isso, né, no seu DNA embutido de alguma forma, e tudo bem, né? Então, mas é uma coisa gostosa. E eu também me peguei, isso foi acho que a parte mais gostosa, quando eu comecei a sentir falta durante o dia, né? Eu começava e falava, não, agora tá na hora de dar uma parada, e se eu meditar, nossa, que delícia. Aí eu meditava. Algumas vezes você está cansado, você pode até tirar um pequeno cochilo, tá tudo bem também. E aí você volta, você está renovado de novo. Então, é realmente uma coisa que virou um prazer. Não é alguma coisa assim que eu vá fazer esperando, eh, né, ter conexões e tudo mais, tal. De vez em quando pode ser até que aconteça alguma coisa, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Então, como a gente havia dito, né, meditação e espiritualidade. Aqui, né, imagina que você está imerso na. Eu gosto de uma boa definição assim, né? Tem gente que fala assim: você acredita em Deus? E aí, de novo, como engenheiro, eu comecei a perceber, né? Uma vez eu fui montar uma. Fui trabalhar com injeção de peças plásticas, né? Na hora que eu resolvi mudar, e tal, não sei o que lá, além de corretagem, né? Tentar várias coisas para sair desse mundo estressante. E aí, o que que acontece? Eu falei, nossa, para montar um carretel de plástico, 6 meses, entre instalar a injetora, entre fazer o ferramental. E eu falei, nossa, e tudo assim, você tem que pensar em cada detalhezinho, na pressão, para fazer uma peça, que é ridículo, né? Isso aqui seria, sei lá, 600 vezes mais complexo para fazer um mouse. E eu falei, olha o trabalho que você tem. Aí você olha para o universo e você vê a perfeição das coisas, você fala, nossa, não, isso aqui veio do nada, né? Eu nunca vi eu chegar no serviço e qualquer coisa que eu tenha feito veio do nada, né? Se a gente olhar a nossa vida, ela pede que a gente faça uma evolução, ela pede que a gente faça uma reavaliação. Se eu fizer alguma coisa para alguém, em 2 meses, ou agora até em poucos dias, aquela mesma situação que eu pratiquei para alguém, aquilo volta para mim, né? Imagina o seguinte, nós passamos todos os dias tentando se livrar dos mais diversos tipos de problemas, mas todo dia tem um desafio. Ou a gente tem um desafio na família, ou a gente tem um desafio no trabalho,
um desafio de diversas formas, né? Assim, imaginar que isso encadeado e da forma como é, não tem planejamento, né? Que os átomos não têm planejamento, que vieram do nada, né? É simplesmente um dia eu acordar e falar, nossa, apareceu um prédio e esse prédio veio do nada, né? O universo é isso, né? Então, assim, é aquele negócio. Sabendo ou não, nós estamos regidos, né, por algumas informações que vêm do universo. Então, quanto mais a gente souber, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente entender, né, é melhor para nós. Então, uma coisa que a gente sabe, muitas religiões já perceberam, é a lei da causa e do efeito, né? O que a gente faz de bom volta, e o que a gente não faz também acaba voltando. Muitas vezes a gente quer dizer que não, mas tá bom. Então vamos voltar para mais uma parte de meditação e espiritualidade, certo? E aqui, ó. Então, a redução do estresse, esse é o nosso objetivo, manter a calma. E hoje a gente vai fazer uma meditação voltada para os chakras, né? Então, aqui ela vai melhorar seu foco, sua clareza, se você tiver isso como prática, né, permanente, e vai te ajudar a trazer um equilíbrio emocional. E como que a gente pode ter esse equilíbrio? Olha que interessante. Faça uma experiência. Comece a pensar. Eu não vou falar assim no lanche, mas já falei, entendeu? Se você começar a pensar no lanche, se você começar a pensar em várias coisas relacionadas, por exemplo, à comida, é normal que você acabe uma hora salivando. E aquela comida não está ali. É simplesmente fruto do seu pensamento. Se eu te lembrar de um momento de estresse na sua vida, um momento que, por exemplo, foi vergonhoso na sua vida, ou que você passou uma humilhação, você vai acabar lembrando e trazendo aquela emoção, né? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode usar tudo isso ao nosso benefício agora, né? Então, imagine que eu vá meditar e eu falo assim, olha, essa semana eu vou chegar no serviço e eu vou ter um desempenho muito melhor. As pessoas começam a agradecer o que eu faço, né? Eu gosto do ambiente de trabalho, né? Então, o que que acontece? Eu acho que eu vou, assim, eu vou passar a minha percepção, né, do que é o livre-arbítrio. Eu, como crença, eu acredito que a gente veio para cá por um motivo, que a gente escolheu. E o livre-arbítrio está em decidir como a gente vai classificar aquela situação. Como eu classifico? Eu gostar do meu serviço ou não gostar é quase uma decisão unicamente interna. Então, eu vou colocar minha primeira experiência. Na quarta série, eu tinha uma professora que começou a me explicar isso. O poder de você repetir as coisas, de você fazer afirmações. E ela falou, um dia, eu acho que da terceira para a quarta, eu não era um aluno tão bom e fiz uma graça. Ela falou assim, Alexandre, eu não vou te tratar com repreensão. Eu vou te tratar com amor e respeito. E eu sei que você pode ser melhor do que isso. E ela começou a me tratar como se eu fosse um bom aluno. E como ela me tratava daquela forma, eu não tinha como responder para ela de outra forma. E ela acabou me ensinando, né, que eu poderia repetir que eu gostava de estudar, que eu tinha prazer. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu passei bem na quarta série, na quinta mais ou menos, mas em um determinado ano eu estava com uma dificuldade e minha mãe falou assim, ó, não quero mais saber de você, ou você estuda ou eu vou largar a mão. E ela realmente largou. E eu achei que ela estava brincando. E aí, de repente, eu vi numa situação que eu tinha que reverter de forma drástica, porque eu simplesmente tinha largado, ninguém mais estava controlando. E foi a melhor coisa que ela fez para mim. E eu lembrei dessa professora. E eu começava a voltar todos os dias, né, no Brooklyn, lá no colégio de padre, né, repetindo, eu gosto de estudar. Em poucos meses, eu desenvolvi o prazer de estudar. Foi um negócio assim incrível. Eu chegava em casa e tinha prazer. E simplesmente era a coisa mais simples. Eu só falava, eu gosto de estudar. Eu tenho prazer em estudar. Eu pegava as matérias que eu não gostava e comecei a desenvolver o prazer. E simplesmente daquela afirmação e andar, né? E aqui é um ponto importante, né? Sempre as afirmações que eu, para mim, né? Que davam muito certo, era normalmente estar andando, né? Eu reservava um tempo grande e ficava repetindo aquilo para mim. E isso mudou a minha vida. E muitas vezes eu tenho que lembrar disso e colocar essa mesma coisa em diversos problemas, em diversas, não vamos colocar problema, em diversas oportunidades que aparecem na minha vida. Então, aqui, dentro da meditação, o que que a gente pode fazer, né? Começar a tentar.
Talvez num outro vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? De tentar reclassificar as experiências, né? De voltar lá atrás e falar, nossa, isso que eu chamei de ruim, tem uma coisa boa. Eu aprendi alguma coisa. Aquela dificuldade me tornou uma pessoa melhor, né? Agora, assim, sou um pouco mais lapidado. Então, cada experiência vai tornando você uma pessoa um pouco melhor. E a gente pode fazer esse exercício de sair e olhar qual é o benefício daquilo, ou se ressentir e achar uma vítima da situação. Então, na meditação, a gente pode começar a criar meditações pensando nisso. Falando, olha, já se vendo indo para o serviço, feliz, as coisas dando certo. Você fala, olha, eu tenho uma habilidade incrível, tudo que aparece no meu serviço eu consigo resolver, as pessoas gostam de mim. Assim, vou compartilhar com vocês, né? Uma vez eu comecei a repetir, e eu tinha essa impressão, assim, porque eu comecei a concluir comigo mesmo, né? Eu falei, nossa, eu não crio problema, eu entrego direito, eu não falo de nada, não falo de ninguém, eu vou lá, entrego o curso e vou embora, né? E aí eu falei assim, eu acho que o pessoal acaba gostando, porque eu não dou dor de cabeça, eu seria um ótimo prestador de serviço, né? E aí passa um tempo, me liga alguém do serviço, você sabe que todo mundo gosta de você aqui. E era engraçado, era uma coisa que eu repetia. Então, nós estamos conectados. Quando você imaginar coisas boas, você está mostrando isso, conectando com o universo e emitindo isso para o universo, Sim, certo? sim, muito, muito, muito boas colocações. E aqui, né, aproveitando que ele já explicou e compartilhou muita coisa legal aqui, a dica que eu dou, porque tem momentos, né, amor, que tudo isso demorou um tempo para a gente perceber isso e tudo mais. Então, é você realmente é, parar e ficar presente. Como que eu comecei realmente a ter uma disciplina de meditação? Quando eu comecei a falar, olha, eu vou acordar mais cedo para eu poder tomar café tranquilo, porque no dia a dia você acorda correndo, faz tudo correndo. Comece devagar, no mínimo, né, amor? De manhã mesmo. Né? E isso que ele falou é muito importante. Em vez de você pensar, nossa, eu tenho um monte de coisa, eu não vou dar conta, muda seu pensamento. Não, eu vou conseguir, Estou conseguindo. estou conseguindo, vou fazer uma coisa de cada vez, começando por tomar café tranquilo, você já calma seu corpo, né? Vai mudando também seus pensamentos, usa a afirmação positiva. Eu comecei muito com a Louise Hay, que me ajudou muito. Tem muito conteúdo dela aí, depois, se der, a gente pode até deixar para as pessoas Ou também. mesmo na internet eu faço um pouco. E começa no agora, no dia a dia, sabe? Para, eu tô tomando café, então eu vou tomar café agora. Eu não vou pensar como que vai ser na hora que eu chegar no trabalho. Eu posso até pensar, mas coisas positivas. Por que que eu vou pensar que eu não vou dar conta ou que eu vou chegar naquele lugar estressante? Eu simplesmente vou respirar, vou tomar o meu café e vou passar uma informação para o universo, porque o universo ele não entende o que nós estamos falando, ele devolve o que nós estamos sentindo. É, Ele vai devolver mesmo o que nós estamos sentindo. Acho que é. funciona. Assim, como experiência, o que que eu posso notar, né? Minha esposa, meu amor, né? Ela vai para a meditação e volta quase uma outra pessoa, né? Existe uma antes e depois, então. É, então, assim, realmente volta mais tranquila, mais amorosa, mais carinhosa, e eu gosto, assim, eu tenho talvez uma coisa um pouco de estar tentando ter um pouco de controle das coisas, então a tendência de ir para o futuro, ela é meio grande. Assim, a gente tem que fazer o que dá para a gente fazer, o que a gente pode fazer. Então, por exemplo, assim, muitas vezes eu gosto de meditar e colocar uma intenção para o meu dia. Olha, isso aqui vai dar certo, isso daqui. Aí outro dia, e cada vez que você faz, vem uma nova Uma possibilidade. insight, É uma... uma mensagem, você fala assim, puxa, eu tomo café da manhã, tomo correndo, né? Minha esposa faz para mim, por que que eu não paro e curto aquele café da manhã? Teve outro dia numa meditação que eu recebi um insight, e falou, por que que você não vai num lugar, vai jantar, mas não faz como você faz, correndo, né, com pressa, escolhendo tudo com pressa, né? Nós fomos num restaurante, a gente ficou quase umas 2 horas, 2 horas e meia, ou mais, fomos nos momentos mais prazerosos. E a gente já tinha feito isso nesse local ou em outros, mas a gente não Não estava estava presente. presente. A gente não colocou uma intenção, né? Então, por exemplo, assim, eu falei, não, eu vou sair, mesmo estando cansado, mesmo tendo passado uma semana corrida, tal.
E a gente se propôs a fazer e ter aquele tempo, sim. né? E para nós, né, foi um presente muito grande. Então, a gente pode usar as meditações de várias formas diferentes, né? Ela não é uma de domínio de ninguém, né? Então, O que funciona para nós, o que é dá o que, certo, né? é o que dá certo para nós. Então, aqui, se a gente pesquisar também na internet, vocês vão poder estudar mudanças, né, nas suas ondas cerebrais, nas conexões que são feitas durante a meditação, as partes que são ativadas dentro do cérebro. Então, tem diversos materiais que já comprovam cientificamente o que a gente experiencia na prática, né? Lembrando que tudo, né, assim, normalmente quando a gente vai lá para engenharia de novo, o pessoal pensa em fórmulas, mas não é a fórmula que surgiu primeiro, é a prática, e da análise do que acontece, a gente desenha as fórmulas. Então, assim, a gente tem os benefícios, a gente começa a desconfiar, e aí a gente começa a fazer o estudo científico para tentar provar aquilo que a gente já está sentindo, de forma empírica, ou está sentindo já numa vida prática. Então, é mais ou menos assim: nós começamos primeiro com isso, e depois a gente tenta na ciência comprovar, né? Então, só para a gente entender como as coisas funcionam. Então, muitas vezes, muita gente, antes de ter essa tecnologia, já entendia dos benefícios, né? Não precisava esperar vir a ciência, 2000 anos depois, né, ou mais, pra, olha, aquilo funciona. Então, você pode falar assim: isso funciona na minha vida, né? Faz o teste, mantém sua mente limpa, faz um controle dos seus pensamentos, tá? E muitas vezes, se você tem dificuldade de não pensar em alguma coisa triste, você coloca uma outra coisa naquele lugar, né? Você inverte, né? Olha, eu tô com medo, disso, né? De perder o serviço, por exemplo. Não, você pode falar: olha, todo mundo gosta, ou eu vou melhorar aqui, ou vou melhorar lá, porque cada dia eu estou melhor, né? E você traz paz e segurança para você. Então, o foco é no presente. E, de novo, né, os benefícios, bem-estar físico, emocional e tudo mais. E agora, o que são os chakras, né? Eu acho que o meu amor pode começar explicando mais ou menos assim, né? Assim, tecnicamente são centros de energia, né? É, vamos ver se o meu amor consegue passar, talvez, um sentimento um pouquinho mais prático, que seria isso. Na verdade, eu vou passar minha visão holística, né? Tá. São centros de energias que foram os hindus, que tinham uma visão aberta que trouxe para nós. Mas na ciência, quando a gente vai lá estudar a medicina chinesa, que fala muito dos chakras, vai trazer para a gente a visão assim que muitas vezes a gente não sabe o que está afetando o nosso corpo físico ou o nosso corpo emocional, até mesmo mental. Então, o que são esses chakras? São rodas de energias que, conforme você vai tendo sentimento, conforme você vai passando por situações difíceis, eles vão ficando bloqueados, eles vão ficando menores. Então, hoje a gente vai trazer aqui a prática da meditação, mas existe várias técnicas que podem ajudar ter esse equilíbrio de chakras, são muitos chakras. Nós vamos falar dos sete principais, né? Isso, isso. Que todo mundo está acostumado, mas na verdade eles nada mais são do que comprimentos, né? Uhum. Para que os nossos órgãos funcionem melhor, para que nosso sistema imunológico funcione melhor, né? Eles são, como que eu posso dizer? É como se eles fossem, eu quero dar um exemplo prático, assim. Talvez assim, o que a gente possa trazer como exemplo prático, né? Assim, tudo que a gente já estudou, já viu, já sentiu ou já intuiu de formas diferentes, né? Toda doença, ela na verdade, ela vai se caracterizar primeiro no seu corpo áureo, né? É um corpo que está um pouco maior do que esse que a gente consegue enxergar, que é a energia, né? Que está em volta de você. Então, ele vai se manifestar normalmente lá, e depois que ele vai pro corpo físico. E aí eu não sei, amor, muitas vezes você fazendo um reiki, você muitas vezes consegue sentir, né? Sim, sim. Qual é o órgão que está sendo afetado. Então, por exemplo, o reiki já é um equilíbrio dos chakras, não é isso? Isso, na verdade, o que que acontece? Toda essa causa, né, as emoções,
eles vão afetando os corpos. E o que que o chakra é? Eu diria que os chakras são os filtros ali que eles vão absorvendo toda Hum. essa energia e meio que nos protegem. Então, primeiro chega neles toda essa densidade, e aí eles vão se fechando, e chega um momento que realmente a gente vai precisar equilibrar, ou seja, através de meditação, ou recebendo um reiki, ou uma acupuntura, ou até mesmo uma cromoterapia que vai ajudar a limpar. Por quê? Vai limpar o chakra, vai limpar a aura e nosso corpo vai funcionar melhor, né? Mesmo estando na natureza, É isso, na numa natureza também. cachoeira, numa praia, muitas vezes Isso. você consegue equilibrar isso de novo. Então, mais coisas que vocês também podem estar procurando, né? Essa relação entre esse corpo áurico e as doenças físicas, né? E o que que acontece? Seria interessante conhecer os dois. A gente não pode abrir mão de quando uma doença se tornou física e não tratar no físico, né? Sim, Então, a gente vai ter que fazer isso. Mas se a gente puder evitar isso, é como uma higiene bucal, não é isso? Se eu fizer uma boa higiene, eu vou evitar daquela ação física, né? Então, por exemplo, assim, eu mais uma vez, eu gosto de trabalhar com as coisas que eu conheço, né? Gosto de trabalhar dessas duas formas, de uma forma técnica, né? Eu não construiria um prédio sem um engenheiro, mas eu gosto de sentir, né? A energia do local. Falar, isso daqui vai ser próspero para mim? Isso vai me trazer alguma coisa? Muitas vezes a gente sabe de antemão, né, que determinadas coisas não são boas para nós, né? Muitas vezes a gente sabe, faz uma avaliação errada e entra. Mas, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais a gente pesquisar, não é porque muitas vezes eu nego aquilo que aquilo não existe. Então, por exemplo, assim, nós temos as ondas, né? As ondas de rádio, as ondas de televisão. Eu não as vejo, mas olha quanta informação ela nos traz, né? Quanta coisa nós temos, né? Nas ondas, ondas de rádio, radiação, né? Ondas, né? Qual o espectro, que os nossos olhos conseguem enxergar, né? A gente consegue enxergar um espectro muito limitado. Então, é só um convite para a gente começar a pensar que existe um algo mais, um algo que vai além disso. Como os sete principais chakras, né? Nós temos o chakra raiz, né? O chakra raiz, amor, ele Lo- normalmente vai estar localizado no começo da nossa coluna, bem, né, no final da nossa no final da nossa coluna, coluna, isso, né? Bem naquela pontinha lá embaixo mesmo, né? Perto perto do cóccix, do né? cóccix. Isso. Então, esse é o chakra raiz. É, hum, Muitas vezes, quando você quer buscar uma elevação espiritual, tem gente que vai focar nos chakras superiores e se não tiver o raiz, ele não vai ter energia e estabilidade para fazer as coisas, né? Então, nós temos o chakra raiz. E como que a gente ativa esse chakra raiz? É uma coisa bem simples, né? Imagina assim que você fosse puro amor. Você não ia fazer uma coisa que fosse extremamente complicada e que você dependesse somente de um profissional para poder se estabilizar. É lógico que Deus ele dá essas duas oportunidades, né? Tanto para você fazer uma cura, fazer um reiki, ou mesmo para você se autocuidar, para você se autogerir, né? E esses centros, né, de energia, né, eles já tem várias culturas que já estudam isso, né? Não é uma Sim. coisa nova, né? Então, se a gente tiver aberto, a gente pode estudar. Lembrando, nosso foco hoje é a ativação deles, né? Isso, e o raiz, ele está bem ligado com as coisas físicas. Ele está ligado com a energia, com a estabilidade, como a gente consegue nos equilibrar aqui no mundo físico. E ele é um dos chakras que mais nos convida a ter contato com a natureza. Até porque para equilibrar, né, ele é regido pela terra, né, o elemento dele é a terra. Então você vai precisar ter esse contato mesmo de estar seguro. É como se ele fosse responsável pela nossa segurança, né? É. E esse contato com a natureza, assim, eu nasci em São Paulo, né? E eu falava que eu conhecia pé de concreto. Não conhecia nada da natureza. E fui desenvolvendo esse amor, esse prazer de estar mais perto com o tempo, né? Você realmente começa a falar, nossa, como eu saio daqui melhor do que eu vim, né? E aí nós temos o chakra. Ele é representado pela cor É, vermelha, né? isso, esse primeiro é vermelho e depois nós temos o chakra sacral, né? Vamos aproveitar aqui, né? Então aqui, ó, tem o chakra raiz, já tem as características, né? Onde ele fica localizado, né? Na base da coluna vertebral.
está associado à segurança, estabilidade. Ele desalinhado, ele pode causar insegurança, ansiedade, desconexão, resultando em problemas financeiros, sintomas físicos, como dor na parte inferior das costas. E quando nós equilibramos, ele vai proporcionar justamente o contrário, a segurança, a autoconfiança, a sensação de pertencimento, conectando a pessoa ao mundo físico. Esse é o primeiro. Já o segundo é o que a gente chama de chakra sacral. Há de vez em quando uma confusão, porque muitos chamam de chakra Umbilical. umbilical e outros falam umbilical. Não, o umbilical é o do plexo solar. Então vamos só falar a posição e a cor, e assim a gente não entra num conflito. Então, a cor amarela, ele fica 4 dedos abaixo do seu umbigo. Esse é o chakra sacral ou chakra ligado à sua sensualidade. Não é sensualidade, é sexual, Sexual, na verdade, né? é a cor laranja, né? Isso. Aí o que que acontece? O que que é esse chakra sexual? Ele é o chakra da vida. Então, por exemplo, o que que se diz quando você está desalinhado? Você não consegue criar, você não tem criatividade, Não tem você não energia. consegue trazer do mundo da imaginação ou da intenção para o mundo físico, né? É, lembrando, né? Nós temos um mundo que se a gente parar para pensar tudo que já foi criado, primeiro a imaginação, né? Depois ele vem o pensamento, depois ele vem a palavra, ato e ação. E é assim que você acaba criando as coisas no mundo. Então, imagine que você queira criar algo grandioso, que você tem uma inspiração de algo bom, mas se você não tiver energia para isso, ele não, ele vai ser mais difícil e mais custoso para sair do papel. Então, não é só um chakra que vai falar, olha, eu vou, né, virar alguma coisa diferente. Não, é simplesmente para você usar essa energia divina na criação, Para né? criar as coisas. E aí, pelo Reiki, assim, pelo que eu estudei, pelo que eu sei do Reiki, quando você recebe o Reiki, você está recebendo uma carga de energia De vida. de vida, né? E ele vai alimentar esses chakras, né? Então, essa energia, ela pode ser usada, como tudo na vida, né? Ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para outras atividades que talvez não sejam tão nobres. Mas, assim, né? Parece que alguém está me corrigindo, né? Na verdade, tudo é nobre a visão de Deus, né? Porque o que que acontece? A gente não pode. é, Teve uma vez eu lendo uma coisa, e é como se ele falasse assim, né? Só você está num ciclo. Você não pode questionar ninguém assim, você não deve julgar. Falar tudo que você julga vai voltar para você. E você não sabe qual que é o intento da alma, né? E todo mundo já passou por aquele ciclo, né? Você não veio aqui, ser sincero, você não veio aqui a primeira vez, né? Você já veio aqui diversas vezes. E tudo que você julga, você está trazendo de novo para ter aquela experiência. Então, nós estamos num ciclo de evolução. Então, esse chakra sacral, né? Por que eu acabei trazendo isso? Porque muita gente fala que, olha, o sexo é uma coisa condenável, né? E Não, é uma muitas energia de coisas que é vida. uma energia de vida, Dá né? vida, inclusive. Pode ser uma celebração do amor, não há nada de errado nisso, né? Em Sim. livros que nós já lemos de pessoas que já tiveram muito mais conexão até do que nós, a visão é uma visão sagrada, né? É uma visão, olha, né? Que Deus criou isso daí. Ele não criou para ser uma coisa motivo de vergonha. Então, também uma outra hora, talvez a gente grave algum vídeo relacionado a isso. E no plexo solar, né? É o nosso grande sol central, não é Nosso isso? Sol central e, na verdade, o nosso filtro, né? Ele é onde também é responsável por filtrar ali as energias físicas e as energias espirituais, porque ele está bem no meio, né? Então ele, se tiver desalinhado, ele vai trazer insegurança, dificuldade de estabelecer limite, resultando em sintomas físicos como problemas digestivos, tensão na região abdominal, né? É um chakra importante também, né? Para dar energia, para dar força, para dar, né, determinação nas atividades que você quer realizar. O chakra do coração, né? O coração, ele é um dos chakras principais porque ele vibra, ele consegue emitir, né? Eu acho que é interessante se vocês puderem também dar uma olhada na internet, assim, né? O que que o coração ele emite como frequência. Então, quando você traz para o coração aquela intenção, né? Quando você tem amor no coração e aquilo expande, né? E as frequências que você pode atingir.
Então, ele é desalinhado para levar a sentimentos de isolamento, dificuldade de se conectar com os outros, falta de amor próprio, né? Então, mais uma vez, qual que é o objetivo nosso aqui? Trazer luz para esse chakra. Quando alinhado, vai promover o amor incondicional, mais empatia, mais harmonia, né? Assim, perceba que quando você chega numa sala, num ambiente, você consegue sentir aquele ambiente, né? Você consegue sentir qual a intenção de uma pessoa muitas vezes. Você chega num prédio, numa repartição pública, você já chega ali, você sente, né? Aquela coisa no ar, aquele, né? Então a gente tem esse poder de sentir, né? Todos nós somos sensitivos, né? E a gente pode ir desenvolvendo isso, né? Para qual benefício? Não para usar para uma coisa do ego, para usar para uma coisa assim, para a gente poder se proteger, né? De repente você pode se imaginar cheio de luz antes de entrar nesses ambientes, né? Imaginar que você vai para uma reunião de trabalho, né? Imaginar a luz em você, na sala, nas pessoas, né? Agradecer o local. Então pode ser uma prática que vai te trazer bastante, né, amor e paz. O chakra da garganta. Imagine que eu tenha coisas que eu queira realizar no mundo, mas eu não consigo falar, eu não consigo me expressar. Eu tenho medo de falar, eu tenho medo da avaliação dos outros. Então, o que que é interessante? A gente trazer luz para isso, para que você possa se expressar, né? Olha, eu tenho a capacidade, eu sei como fazer, né? Mas para se expressar de uma forma não violenta, se possível. Usar esse chakra da melhor forma possível para você poder se expressar para o mundo, né? Todo mundo tem um dom, todo mundo tem um dom, todo mundo tem alguma coisa que é uma pérola dentro de si. Então, quando a gente vai iluminando isso, é como se a gente pudesse trazer isso à tona, né? Imagina o que que você pode trazer para o mundo, né? Estando em paz, estando em equilíbrio. Sim, ele está relacionado com quem eu realmente sou, como eu posso me apresentar. Então, quando ele está alinhado, ele é um dos chakras que mais vai contribuir para que a gente possa expressar a nossa verdade interior, a nossa verdade interna mesmo, que é estar, né, em sintonia, doando aquilo que a gente sabe fazer de melhor, Né? né? E temos o chakra do terceiro olho, que é esse chakra aqui frontal, né? Ele é um chakra, assim, que ele vai te ajudar na intuição. Sabe aquela intuição que você fala, olha, melhor não fazer isso, e depois você acaba descobrindo que realmente Era era melhor não ter aquilo? feito. Era melhor não ter feito, ou muitas vezes você não fez e descobriu que realmente era aquilo, né? Mas, assim, não é o chakra do medo, né? Porque o medo também faz isso. O medo te bloqueia de fazer coisas e você fala, ah, não, isso não vai dar certo. Então, o que que acontece? Imagina que você tenha mais intuição, que você consiga sentir as coisas melhores, que você consiga ver além do alcance. Então, esse chakra, ele permite isso, que você enxergue as coisas além do alcance, que você tenha uma visão melhor, né? E que você possa sentir mais. Ele desalinhado, ele pode trazer confusão mental, falta de foco, dificuldade de confiar na sua própria intuição, né? Eu quando era menor, eu acho que eu tinha assim, muita intuição, acabei tendo um pouquinho de medo e tal, e pedi para que não viesse tanto mais. Mas é interessante, quando a gente tem estabilidade emocional, inteligência, maturidade um pouco mais, a gente consegue usar isso de uma forma proativa, né? E então, esse é o chakra do terceiro olho, né? Vamos tentar trazer mais luz e clareza mental. E tem o chakra coronário. Alguns falam que na chakra, que é na ligação com o divino. E esse é um também dos objetivos. Imagina o seguinte, uma coisa que eu gostei muito, eu estudei muitos yogis, né, no tempo do Covid, né, e todos falavam assim, olha, tudo que falaram de Deus, esquece, porque através da palavra não tem como falar o que é Deus. Se você quer saber, você vai ter que fazer isso sozinho e vai ter que se conectar com ele. Então, esse é o objetivo da meditação, que você se conecte, que você tenha a verdade. Como Deus pode se apresentar para você, né? Como ele pode começar a se apresentar. E quanto tempo vai demorar? Não sei, pessoal. Pode ser no primeiro instante. Pode ser que ele já fale todo dia com você, você não perceba. Talvez ele fale através das experiências repetitivas que tem na sua vida. Talvez ele fale através de um jornal que você lê, um amigo,
não é isso? Ele pode encontrar vários meios de falar com você, mas amor, como que você gosta de falar? Na oração, Na oração a gente fala com Deus, na meditação Deus fala conosco. nós escutamos ele. Então, Então, essa é a parte gostosa. Imagina que você pudesse falar com Deus sem um carteiro, sem um intermediário, né? É, imagina que você pudesse ter essa experiência gostosa de começar a receber pequenos insights, intuições, ou que simplesmente você ficasse mais calmo, né? Imagina que isso seja possível, e não é acaso, né? Se você chegou até aqui, né, algum motivo tem. Nada no universo é ao acaso. Tudo tem um motivo. Talvez você estivesse procurando por isso, né? Essas palavras talvez estejam tocando agora seu coração e imagina que gostoso você poder falar, né? E sentir essa união, olhar as coisas de uma forma diferente. Muitas vezes vai ser tudo gostoso? Não. Muitas vezes talvez ele mostre coisas que você pode evoluir, né? Talvez ele mostre coisas pela perspectiva de um terceiro, né? Tem uma, agora me veio uma, que uma vez assim, eu vou compartilhar com vocês. Eu estava meditando, para ela já é mais comum, né? Para mim é uma novidade, né? Para ela já traz mais coisas já faz tempo, né? E para mim, eu comecei a falar, né, de pessoas, tal. Eu nem sei se eu anotei tudo, mas é mais ou menos assim. Eu comecei na meditação e eu comecei a falar das pessoas, por que que é difícil, por que que isso, por que que é aquilo, né? Aquela velha, né? Vou meditar, mas já tô reclamando para Deus. E o que que me veio? Ele mostrou como se fosse um canteiro, né? Onde tem rosas. E ah, ele falou, você é uma rosa, e você tem sua esposa é uma outra rosa, e as outras pessoas também. E aí o que que você vê da altura que você está? Eu falei, vejo outras pétalas, né? E aí ele falou: Olha, onde você está, você nunca vai ter a visão do que eu tenho. Ou seja, ele tem um amor pelas pessoas, e ele consegue ver a totalidade, ele consegue ver todas as nuances, os medos e tudo mais, e o que aquilo pode se tornar. E a gente, ele deu a entender assim, deu a entender, não, deixou bem claro, ele falou: Da onde você está, você vai ver uma parte da pessoa. Você pode até ver a beleza dela, mas você nunca vai ver tudo o que eu vejo, né? Então, é, assim, tem vezes que vem e não é uma, assim, e é uma forma carinhosa, não é uma forma, assim, agressiva de falar assim, olha, veja a sua limitação, entendeu? Da onde você vê, né? Você também é uma outra rosa, faz parte, e você faz parte disso. É como se ele explicasse de uma forma lúdica, né? Que adultos e crianças podem entender. Então, assim, imagina que você também comece a ter, e cada um vai ter de uma forma diferente. Pode ser que você já tenha isso, né, dentro de você, e falta isso daqui para você despertar de novo, né? Pode ser que você já tenha feito isso, né? Então, vamos começar? Vamos nessa jornada? E dessa forma, né, a gente traz essa coisa boa, essa luz para todos nós. Então, agora, vamos começar a meditação. Então, nessa parte aqui, para quem já viu a primeira parte do vídeo, como meditar, nós vamos imaginar a luz. Nessa primeira meditação, a gente não vai definir uma origem dela, né? Talvez mais para frente a gente vai gravar outras meditações, a gente vai imaginar, imaginando vindo do topo, do nosso Criador, mas por enquanto, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essa meditação nos chakras. Essa primeira meditação aqui, eu vou colocar uma pequena música de fundo, né, que vai vibrar de acordo com cada um desses chakras e que vai nos ajudar um pouquinho, né? Então, nessa parte da meditação, talvez seja interessante, né, conduzir o relaxamento, né? Deixa eu só, compartilhar aqui com vocês com som, né? Eu vou colocar aqui e vou compartilhar com som agora. Share, share, ok, share, share, ok. Agora estou compartilhando de novo. Vou abrir.
Então, vamos começar pelo chakra. Primeiro, vamos começar com relaxamento, né? Amor, se você quiser começar com relaxamento, talvez a gente vai desligar a câmera aqui para a gente não ficar focando, né? Isso. Então, desligo agora a câmera. Quem sentir em ficar sentado, com a coluna reta, os pés no chão, pode deitar também, ficar com a coluna reta. Vamos começar respirando profundamente. Então, assim, na meditação vocês podem escolher se vocês vão ficar deitados, tá bom? O importante da meditação é que a gente fique naquele estado, se a gente estiver naquele quase estado de atenção próximo do sono, é um estado gostoso. Então, se você tem facilidade para dormir, talvez sentado seja melhor, né? Para que você fique mais atento, tá bom? Pode ir, meu amor, meu amor. Então, vamos lá. Vamos começar então respirando, puxando o ar profundamente, enchendo bem os pulmões, soltando. Conforme você inspira, você vai tendo comando para que seus pés vão relaxando, e sentindo os seus dedos dos pés relaxar. Leva agora o relaxamento para os seus tornozelos. Relaxa os tornozelos, relaxa os joelhos, o quadril, o abdômen, tórax. Relaxa os ombros, braços, relaxa as mãos. Traga agora o relaxamento para a nuca, relaxa a garganta, vai relaxando a sua face, soltando as mandíbulas, relaxa os seus olhos, relaxa a testa, vai soltando agora o couro cabeludo, vai relaxando. Vai sentindo prazer em respirar. Perceba seu corpo. Perceba se precisa se acomodar. Se tem algum espaço dentro de você que ainda precisa relaxar. Vá dando comando conforme você inspira. Perceba que a sua respiração naturalmente ela vai ficando natural e fluida. Então, agora nós vamos sentindo esse relaxamento no nosso corpo. Vamos imaginar que nosso corpo, ele recebe agora uma energia que vai limpar todo o nosso corpo. Essa energia branca, dourada, e ela vai entrar primeiro limpando todo o nosso corpo. Ela entra pelo topo da nossa cabeça, vai expandindo as células do nosso cérebro, vai limpando os nossos pensamentos, ela desce e chega no nosso rosto, na nossa face. Essa energia dourada desce pelo nosso pescoço, pelos nossos braços e ombros. Cada vez que nós inspiramos, expiramos, nós vamos ficando cada vez mais calmos. A energia dourada é como se Deus estivesse se comunicando conosco, como se nós fôssemos um com Ele.
E essa energia vai descendo, descendo dentro do nosso corpo, vai descendo pela nossa espinha, dorsal, e a gente consegue quase que sentir a energia saindo pelo vindo pelo topo da cabeça e chegando na base da coluna. Essa energia vai adentrando, vai preenchendo nossos órgãos. Nós chegamos nas pernas agora, cintura, nas pernas e nos pés. Agora vamos fazer 3 respirações bem profundas, imaginando que o oxigênio que entra através das nossas narinas e chega até o nosso pulmão vai se combinar com essa luz e vai começar a curar todo o nosso corpo. Vai oxidar todas as células mais antigas. Vamos respirar a cura. Se nós temos alguma crença ou acreditamos em algo da religião, se a gente acredita que tem um anjo da guarda, ou Espírito Santo, ou mesmo Jesus, a gente pode imaginar que ele está perto de nós, colocando a mão sobre os nossos ombros, cuidando. Ele sabe o nome de cada um de vocês, sabe por que que vocês estão aqui, sabe o motivo, o que cada um está querendo curar. Ele coloca a nossa mão no nosso ombro, nós sabemos que ele tem muito amor por nós. E agora ele pede que você sente também mentalmente para receber essa energia. E primeiro, agora nós vamos imaginar que nós continuamos recebendo essa energia pelo topo da cabeça. E nós sabemos que a luz clara, a luz branca, ela pode se dividir nas cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul, violeta. Agora nós vamos sentir o nosso chakra básico, bem na base da coluna. Vamos imaginar que cada respiração enche ele de energia. E é como se nós tivéssemos uma energia vermelha, forte, densa. E essa energia nos conecta com o planeta Terra, com as matas, com o verde. E quase como se vocês pudessem sentir de novo a conexão com a natureza, como se a gente pudesse sentir, como se a gente estivesse sentado na grama. Vamos sentir mais uma vez, nós nos preenchendo dessa energia, na cor vermelha. E agora nós nos sentimos um só com a natureza, com o planeta Terra. É como se nós estivéssemos conectados. Tudo o que acontece para nós acontece para o planeta. Todo cuidado, toda agressão que é feita para o planeta é como se tivesse feito para nós mesmos. O planeta convida, nos convida para que a gente tenha mais consciência das coisas que nós produzimos e como nós interagimos com ele. E ele, em forma de agradecimento, nos dá também a energia de vida. E agora nós estamos conectados com o planeta Terra.
recebendo a energia pelo topo da cabeça. E agora essa energia que vem do planeta Terra, do chakra básico, sobe até o chakra umbilical e se combina com a energia divina, a energia que vem de Deus, do nosso Pai, Mãe, Vida, do nosso Criador único, que nós agora podemos chamar carinhosamente de Pai, Mãe, Vida. E essa energia amarela se acumula nos nossos órgãos, nos nossos órgãos genitais também, limpando, curando, sabendo que tudo é divino, tudo é abençoado. Deus nos criou com amor, que nós podemos usar tudo que Deus nos deu com bastante amor, carinho e responsabilidade. Essa energia também pode ser usada nos projetos, nas nossas boas intenções, dos nossos queridos irmãos. E agora, carregamos mais uma vez dessa energia amarela. Sentimos essa energia na base da coluna. Agora ela subiu. Sentimos essa energia amarela. E agora nós sentimos que nós e Deus somos só um. Todos estão conectados na mesma energia. E agora, carinhosamente, Deus nos cede ainda mais sua energia divina, sua mesma energia para o nosso plexo solar. E no plexo solar, essa cor amarela, como se tivesse um grande sol central, bem na boca do nosso estômago, assim, nessa altura. E Deus fala assim: filhos, eu te amo. E eu sei que em cada um de vocês Ele conhece vocês como uma pétala, como uma rosa. Só Deus tem essa capacidade de olhar todos os seus detalhes, todo o seu amor e todo o seu potencial. E você agradece, agradece seus irmãos, também estão tentando, estão evoluindo, se desafiando a cada dia, e contentes por estar juntos com vocês, com você. E agora nós vamos no chakra do amor fraterno. E agora Jesus vai nos ajudar a colocar uma mão no nosso peito, nas nossas costas. E vai falar: eu também amo vocês, meus queridos irmãos. Muitos o têm também como pai. Ele carrega o nosso coração de bastante luz verde, de bastante energia. Essa energia de amor, essa energia divina, que nós já conhecemos. Agradecemos por ele nos ajudar, por ele ter esse carinho, por ele ter vindo até aqui agora conosco. Sim, meus filhos, vocês são dignos de receber meu amor e de receber a luz divina. Entenda
Não há intermediários entre vocês e Deus, entre eu e vocês. Eu sempre estarei aqui sempre que você precisar. Eu os amo. Não tenha medo. E agora você sente o carinho de Jesus. Jesus fala, meus queridos irmãos, vocês são pura luz, uma luz eterna e nunca se acaba. Meus queridos irmãos, chegou a hora de a gente voltar de novo para a luz, saber quem nós somos, quem nós sempre fomos. E agora nós vamos para o chakra da garganta. Vamos imaginar a luz azul como a cor do céu. Sempre que vocês precisarem, vocês podem pedir ajuda para o nosso querido Jesus, para que eles inspirem vocês na palavra correta, quando forem se comunicar com seus entes queridos. Imagine luz na sua garganta, imagine luz saindo da sua garganta e do seu peito, chegando nas pessoas que você ama, para que ela entenda não só com as palavras, mas também com suas intenções. Mais uma vez, chegou a hora de sabermos quem nós somos. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Não no seu corpo físico, mas somos parte da luz de Deus. E agora nós vamos para o chakra do terceiro olho. Imaginamos a cor violeta. Imaginamos a cor violeta ou a cor azul escuro, que for mais confortável para vocês. E agora nós ativamos a nossa intuição e nos conectamos ainda mais com o nosso Criador, com o carinho de Jesus, os nossos mestres. E agora, ativamos ainda mais, imaginamos a luz, gosto muito da luz violeta, ela limpa, clareia os nossos pensamentos, expande a nossa visão. E agora, nós ativamos o chakra coronário. Ela vai recebendo toda essa energia de luz, luz dourada, branca dourada, e ela ilumina todo o nosso corpo. Essa luz dourada entra dentro do nosso corpo e nos protege também. Nós estivéssemos imantados também pela essa luz dourada em volta do nosso corpo.
E agora vamos imaginar que nós estamos andando num lugar onde todas as pessoas têm um amor, uma boa vontade, um carinho para o próximo. Nós conseguimos agora nos desligar. Nós fomos para esse lugar com Jesus e agora nós estamos andando ao lado de Jesus. Tem verde, tem flores, tem pessoas vestidas de branco, ao fundo. E agora, imagine que você está sentando sobre uma árvore ao lado de Jesus. E que a partir de agora, você pode voltar nesse ponto sempre que você quiser. Imagine que você possa deitar em seu colo, ficar ao lado dele, sentir a sua presença, ou até mesmo pedir orientação. Então vamos aproveitar esses minutos que nós temos com a presença dele. Eu vou me deitar no seu colo, vou sentir seu amor, seu carinho. Vai estar aberto. Eu consigo sentir ele olhando com amor, com carinho para todos nós. Colocando a mão sobre nós. E agora nós estamos deitados, com a cabeça sobre as suas pernas. Ele havia estendido uma manta para nós, colocou uma manta em cima do nosso corpo. E agora nós podemos simplesmente descansar nessa posição, com essa companhia, a companhia de Jesus, de Deus. A princípio, pode parecer estranho estar sob a companhia de Jesus, mas a gente vai sentindo cada vez mais o seu carinho, a sua presença. E agora eu, Alexandre, me retiro e deixo vocês nesses minutos finais para que vocês possam sentir, intuir ou até mesmo escutar, falar sobre suas alegrias, suas dores. Quer que seja, se vier o silêncio, nós ficamos em silêncio. Se vier imagens, nós aceitamos sem questionar.
eu começo a ver como se cada um de vocês que está escutando essa meditação, como se eu pudesse ver cada um de vocês sendo projetados em luz nesse ambiente, cada um emitindo uma luz específica. Uns, uma mistura de azulado com lilás, cores lindas, sentados, formato de meditação, em paz. Sinto, isso se torna recorrente, o nosso grupo cresce. Deus nos corrige ou me corrige, não é nosso grupo, nós não somos nada, é nosso. Todos somos luz, uma parte do nosso Deus divino. Aqui, cada um é o que é. Um reflexo de Deus, sua imagem e semelhança, mas cada um tem uma cor. Alguns mais alaranjados, outros com vários espectros de luz. É muito interessante. Um de nós se destaca e é como se ele tivesse vários tons de luz, uns sobrepostos ao outro. É como se em cada vida, em cada passagem, ele tivesse ativado diversas cores. Ele mostra o potencial do que nós já somos em algum momento, nessa imensidão chamada Deus. E ele pede para lembrar que cada experiência que nós temos traz mais uma cor, traz mais uma experiência. Nossa alma fica completa. Cada vez que nós sorrimos, choramos, oramos, agradecemos, temos compaixão. É como se cada uma dessas experiências trouxesse mais cor para a nossa alma. Ele também coloca a mão sobre nós e nos encoraja a continuar vivendo, vivendo, mostrar o nosso amor na nossa família, nos momentos difíceis, no trabalho que nós realizamos. Ele nos lembra, cada vez que realizamos um ato, um trabalho, colocamos a nossa energia daquele momento, a nossa assinatura em forma de luz em tudo que nós realizamos. E isso cresce e floresce para toda a eternidade. Carinho, amor, respeito, honestidade e exemplo. E agora nós sentimos que vai chegando a hora da gente se despedir desses seres de luz,
nosso amado Jesus, queridos companheiros que estiveram aqui, e esse mestre guia que veio até aqui nos encorajar a sermos sempre um pouco melhor a cada dia, colocar a nossa energia, a nossa assinatura em tudo que nós fazemos. Ele lembra que essa energia ela pode ser sentida pelo próximo. O próximo pode ser que não fale nada, mas ele sente. Então agora nós vamos voltando, vamos agradecendo, agradecendo a disponibilidade dos nossos mestres e guias. Vamos retornando, 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 retornando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para nós foi uma experiência gostosa também, né? Foi única, tá? É, E é isso, pessoal. A verdade está dentro do coração de vocês. Se é verdade ou não, cada um sabe. Dentro de cada um de vocês, tá bom? Então é isso. Queria agradecer mais uma vez, agradecer por vocês estarem aqui, agradecer para os nossos mestres e guias pelo meu amor, Agradecer por né? você estar disponível para ser esse canal de canalização aí de energia para nós. Então, tá bom. Pessoal, então, uma boa energia. Lembrem, ó, que vocês colocam na mão de vocês, e principalmente no trabalho. Façam com amor, né? Coloquem energia. Ah, coloque a sua melhor energia, sua melhor cor em tudo que você realiza. Bom, então seja mais uma luz, seja a luz que você quer ver dentro do mundo. Tá bom? Um beijo, abraço a todos vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo. Até mais. Obrigado.